de certa forma, de poder. Lembrando o caso de Pilatos, né? E a gente convive, tem que conviver com situações de hierarquia de poder o tempo todo. Ai de nós, se não pudermos, convivemos com essas relações de poder. Né? E as outras, além de materiais, o que podem nos roubar, Reinane? Explicar um pouquinho melhor para a gente essa questão dos intelectuais, você falou. Pois é, dos intelectuais, né? Eu acho que tem sempre, nesse caso, aí, desdobramentos profundos do meu egocentrismo. Dos intelectuais, a minha vaidade, a minha presunção de saber mais, por vezes, através disso, me impor, a minha arrogância, né? A minha prepotência, por vezes, sempre desdobramentos. Entender, às vezes, que até os dons que nos são dados, foram dados, né? Às vezes a gente acha que é uma propriedade da gente também. Que é uma conquista única, exclusiva, né? E, na verdade, mas até são dons. vir com eles ou poder usá-los é um dom também. É, assim, é uma concessão também. É fato. Uma vez eu estava numa... Eu já falei dela aqui, uma amiga que é a Nereida, daquele núcleo de terapia corporal, ela que tem aquela linha da leitura corporal. E é uma figura extraordinária. Ela tem até muito a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco na frente. E aí chegou uma mulher, numa cadeira de rodas, magra, toda torta, mas toda empenadinha. Nossa, as coisas mais esquisitas do mundo, assim, chamava a atenção, era difícil de olhar. E olhando aquilo, depois alguém levou embora, ela falou assim, eis aqui uma grande mestra. Ela veio, entendeu? Ela veio sem recursos intelectuais, sem recursos materiais, veio por opção e trazendo muito já daquilo que ela aprendeu. E agora, com a opção e a oportunidade de ser assim. É que até ficou marcou em mim, sabe? E tem tudo a ver, né, com esses recursos intelectuais. Não os tinha, pelo menos de forma apresentável do jeito que a gente já sabe, que a gente sabe até então. Né? Interessante, Júlio. Tem uma diferença, né? A questão em si não é ter os bens materiais, nem os títulos, nem ter conhecimentos, né, vários. A questão é de como a gente lida com eles, o que a gente faz com eles. Né? Esse é o questão do ponto, material, do dinheiro, dos títulos e tal. Porque se você os tem, mas se você é totalmente apegado ou não, acho que essa é a diferença. É como lidar com eles, né? Como relacionar com eles nesse próprio. É igual na questão do intelecto. Você vem por mérito seu, se você está com ele maior, em algumas vezes, o mérito é da pessoa. Agora, se você continuará adquirindo e evoluindo, também vai depender da sua escolha, né? Com relação a ele. Porque a gente tem os méritos. Com certeza, não são gratuitos, né? Então não é assim, não é a coisa... E por vezes, por conta de mau uso, essas concessões são limitadas em cadeias nações. Do mesmo jeito que são conquistas, realmente são aquisições, né? Mas quando mal utilizadas, entendo que a gente, naquela encarnação, a gente não pode vir de novo pelo mau uso que já fizemos em outras oportunidades. Né? Ô Rodrigo, se eu não me engano, eu já li alguma coisa a respeito de durante uma encarnação pode ser tirado um dom. Não tem isso? Tem. Não tem? Se você não usa ele da forma, ou abusa, né? E até nos momentos que a gente vive, a gente é capaz de perceber a diferença de certas questões intelectuais nossas, né? Vamos imaginar um dom, em que em alguns momentos você parece que consegue usar aquilo melhor, né? Usufruir daquilo melhor, e em outros momentos parece que você ficou limitado. Você perdeu, né? Poderes. Se a gente tiver uma vigilância maior sobre a gente é até capaz de ser advertido dos nossos erros, das más escolhas, através desse tipo de resposta. Né? Isso mesmo. É maturidade, né? Mas é um exercício muito... O Trigueirinho fala isso, né? Que coisa danada, a gente tem que voltar de novo criança, né? Tem que passar por tudo isso, todas as aquisições, né? Mas é o que nos cabe, né? É notável também que nós estamos melhorando, né? Pois é.
Acho que a gente não pode nunca. Crianças muito mais espertas, ainda engatinhando, mas bem mais espertinhas, né? Graças a Deus. Já Né? nascendo de olho aberto. Não é? Antigamente era isso, né? Ultrassom já está de olho aberto. Verdade. Gabriel, de olho aberto. Verdade. Só uma coisa também, porque nós falamos, na verdade, de roubo, onde a traça não rói, a ferrugem não consome, né? Esses roubos, a gente costuma, pelo menos eu, atrelá-los muito à questão material. Mas esses de natureza intelectual, também eles podem ser roubados. Se a gente pensar nos obsessores. Esses obsessores, acho que não deve ser a pauta da nossa bate-papo de hoje, da nossa conversa de hoje, do nosso estudo, mas se a gente pensar que são, sim, portas que a gente abre, que a gente oportuniza para aqueles onde a gente está sintonizado na mesma vibração, também nos roubam energia, aula energética. Então, eu acho que também a gente tem que levar também para esse lado, ou seja, não é só material que nos é roubado, não. Tem outros tipos de roubo que a gente se permite acontecer. E o que nos leva a esse tipo de comportamento? De nos permitirmos ainda entendendo dessa forma. Não são concessões, que são dons adquiridos em nossos. O que nos leva, na verdade, a esse tipo de comportamento? A pensar assim. O ego? De certa forma, né? Mas, num outro aspecto, eu diria que a distração, a inércia, o comodismo, o comportamento de manada tem muito a ver com se deixar levar pela situação, né? O convencionalismo, que o Anderson também tanto bate naquelas estudos que ele fez lá atrás por conta da administração infiel, são motivos que nos levam a ter um comportamento muito superficial, muito descompromissado com tudo. Ou seja, entendo que tem muito a ver com ou falta de consciência, ou o que é pior, a consciência sem ação. Como a Lena disse há pouco, eu também acredito piamente nisso, que a gente já caminhou muito também. Embora a caminhada pareça muito longa, né, Beatriz? Nós dois falam muito nisso, uma hora chega, né? Mas a gente já caminhou muito. Nós estamos Mas tem muito por caminhar, salto né? quântico, né? Pois é, se é que existisse nessa situação, acho que um catalisador a gente sabe que tem, né? Aliás, qual seria o catalisador nessa caminhada nossa evolutiva? Obediência. O Evangelho, né? Obediência. Mas o que é pior não é a falta de consciência, é sim a consciência sem ação. A pessoa até sofre mais, né? Certamente. Certamente. É um incômodo que eu sinto em mim, e na hora que a gente conversa muito sobre esses assuntos de um tempo para cá, é o que mexe muito comigo. É o sofrimento por conta disso. No fundo, eu entendo que é a consciência, ou alguma consciência sem ação, às vezes. Sabe? E chega, né? Tá na hora de mudar, né? De melhorar, de verdade. O grande problema, Rodrigo, é que essa falta de ação, eu vejo que falo isso por mim, mas eu sei que tem gente na alucinação, não é pela escolha de não agir, é pelo sentimento de incapacidade na ação mesmo. Você lutar contra essa inércia e como se tivesse, naquela manada ali, como se tivesse gente de um lado, gente do outro, você está ali no meio, você não consegue sair do meio da multidão, a multidão vai te levando. Tipo, sai do Mineirão um dia de Cruzeiro Atlético, assim, você não consegue ir de um lado nem pro outro. Pois é, mas é danado, porque no fundo, eu acho que é uma permissão nossa. A ponto da gente viver. Oi? Eu acho que é um apego. Acho que é apego, mas tem muito de apego, mas o danado é quando a gente para de se acreditar na gente mesmo. E a gente começa a desacreditar que a gente pode ter asa. E quando na verdade a gente pode ter asas. Se a gente pensar até na própria palavra religião, religare, é ligar de novo. Mas ligar a quê? A um estado de espírito, tudo que seguramente nós já fomos, que nós já conquistamos. Mas, por rebeldia, por desobediência, a gente desprendeu, né? Que é a tal da queda que o Baldson fala, né? E nós desprendemos. E, por conta disso, não fomos impelidos, nós nos julgamos
numa situação hoje de embalcamento, mas não gratuitamente. E também não cegos. Se a gente não tivesse essa chama crítica que a gente tanto fala aqui, a gente não estaria também prontos e aptos para voltar. E eu acredito friamente que nós estamos no caminho de regresso. Religar é ligar de novo a uma situação de divindade, de espiritualidade plena. Né? O danado é isso, né? Quando de vez em quando a gente para de acreditar na gente mesmo. E aí a coisa fica difícil, fica dolorosa, fica cansativa, né? Fica bonita, né? Mas graças a Deus a gente tem companheiros, a gente tem oportunidades inúmeras, e especialmente quando a gente está sentado em cima do grande catalisador que é o Evangelho. De qual tesouro então? Nos fala não, né? Nos fala o Mestre. Certamente não são materiais, não são esses desdobramentos do ego, né? Seguramente são, palavras do pastor Nino, são tesouros espirituais de conhecimento, mas conhecimento por si só não leva a lugar nenhum. E também de obras meritórias. Né? No outro versículo, por onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E esse deu polêmica aqui na segunda, né? Onde é que está o meu coração? No peito. Boa. No peito. Aonde está o meu coração? Essa é danada, né? Pra gente responder, né? Passa tanta coisa, né? Meu coração está no negócio, na empresa, na minha família, nos meus apegos ao meu carro, e onde é por onde que passa o meu coração? A gente realmente conseguir responder isso é um grande passo, né? Imagens de algo que já fui, de algo que já tive, de algo que eu não sou, de algo que eu não tenho. Ou seja, a gente vive muito, eu vivo muito em função de convenções, de convencionalismos que não são meus, mas que eu abraço e que eu me deixo levar por comportamento de manada, por inércia, por preguiça, por comodismo, por falta de talvez até de mergulhar, de me distanciar um pouquinho disso. E é algo que me incomoda muito. Isso que eu acho legal a gente estar conversando hoje sobre isso. Mas não adianta também a gente ficar só minha culpa. A gente tem que entender. Se a gente está no processo de caminhada evolutiva, e já caminhamos muito, graças a Deus, graças a esse sentimento que é difícil até da gente falar sobre ele aqui, que é a misericórdia divina, a gente tem que entender que ainda preciso colocar meu coração nessas coisas que são transitórias. Então não adianta eu sofrer. O fato de eu tomar conhecimento e de praticar o acolhimento dessa situação, para mim já é de grande valia. Mas é super importante, indispensável, eu acredito, no estágio que a gente ensinou, da gente ter consciência disso. E da gente ter, como o Denise falou há pouco aí, da gente praticar muito o olhar, orar e vigiar. Porque sem muita oração, sem muita vigilância, é difícil da gente sair do lugar. Né? E aí vem a pergunta, né, Sidoca, né, Cristo? Como é que eu me relaciono com o que eu tenho? Isso que são concessões. Mas como é que eu me relaciono? E já assim, arranhando muito bem essa consciência, essa sapiência de que isso são concessões. Mas ainda assim, como é que eu me relaciono com o que eu tenho? Eu sei. Como, Vanessa? A maioria das vezes protegendo, com medo de perder. Medo de perda é o quê? É apego. Medo da perda é o apego. Eu tenho medo de perder o que eu não tenho. É muito doido. Se a gente parar para pensar nisso, segunda-feira tem uma polêmica danada aqui que a gente pensando sobre isso. É muito maluco isso também. Eu não me apego por algo que eu não tenho. Porque, na verdade, pelo menos para mim, me falta por muitas vezes a confiança, a crença em um propósito maior. Eu acho que é por trás de relação. Você realmente não tem conhecimento do que é. Isso que você tem esse. Né? Tem muito disso, né? De pouca consciência, de pouco esclarecimento, né? Mas, e por quê? Aí que vem. Por que eu me apego? Essa foi a grande
polêmica, essa que chacoalhou muito a mim e aos que estavam presentes aqui. Por que eu me apego? Eu sou boba demais. Além disso, Denise, além disso, bobinhos todos somos, né? Infantis somos todos, né? Mas por que eu apego? Falta de fé, de confiança. Como é que é? Falta de fé e de confiança. De certa forma. De certa forma, sim. Eu tenho necessidade de controle. Eu acho que você tem coisas. Apega porque a gente ainda está muito, embora cresceu, ainda está pequeno. Porque na verdade eu vejo o seguinte, todas essas questões estão aqui para que eu conviva com elas e evolua a partir delas. Para que seja a partir dali, né? Elas estão aí para que eu possa, ou seja, um espelho daquilo que eu preciso crescer, não é? Porque sem elas, o que eu faria para crescer? Então há necessidade de tudo isso, não é? Aí você pensa assim, eu batalhei tanto para conseguir, para chegar aqui, para ter isso, para você falou da parte intelectual, até da parte espiritual, eu não sei, eu vou proteger, eu vou me apegar mesmo, não quero perder. Eu não sei qual a palavra que se diz, mas seria um pouco disso. Como é que é? Proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio, né? Quando a gente está falando do material, realmente acho que é muito difícil. Eu acho que não é, acho que é de ligação. Eu acho que tem que ser de ligação, né? E o medo de perda nessas conquistas maiores, nesses bens espirituais, é uma grande bobagem, né? Na verdade, é aquela fonte daquela de quanto mais a gente bebe, mais a gente tem que perder, né? Mas por que eu me apego a essa verdade? Materiais mesmo. Pois é. E eu me apego, eu sei o quanto que me apego e o quanto que isso me faz mal. Até uma roupa, a gente é tão atrasado assim, até uma roupa que a gente se apega, está ali no armário, a gente não está usando, se não passa na frente. Completamente. Eu me apego é porque eu me permito ver. Mas não é meu. Se são concessões, Eu acho que eu tenho. eu acho que eu tenho. Eu quase tenho certeza que eu tenho. Eu procuro até ser Deus, de forma a achar que eu sou o criador daquilo. Eu acho que eu tenho. Entendo assim, pensar de uma maneira bem objetiva, bem burrinho, culturalmente eu fui preparado para isso. Esses valores me foram apresentados durante a encarnação, né? Mas, tirando essa besteira de lado, que é uma besteira, uma justificativa boa. É uma desculpa verdadeira. É. Uma desculpa verdadeira. É egoísmo. Tem outra palavra. É egoísmo. Eu me permito ter o que eu não tenho, o que não é meu. Por isso que é muito bobo. Aquela casa, aquela historinha daquele fazendeiro que achava que tinha. Mas volta daqui, você não tem? É óbvio demais pra gente. Mas ainda assim a gente cai nessa ciladinha o tempo todo. Eu caio nessa o tempo todo. Eu acho que é meu. Quando na verdade, o que eu tenho? Sequer as questões, né, intelectuais são minhas. Se não concessões das quais eu devo administrar bem. E por muitas vezes eu não faço. Ou a maioria das vezes eu não faço. A vida Eu sinto que tem uma dificuldade muito grande de confiar na providência divina. sem dúvida. Sem dúvida que é. Para mim, eu tenho certeza que é, Dulcidoca. É a falta de crença no propósito maior, de uma união. Achando que eu sou esse tudo aqui ainda. Ou só isso aqui ainda, né? Mas imaginando que é isso tudo. Praticar desapego. A gente, até na segunda a gente falou sobre isso. Se a gente falar nos corpos, né? Físico, emocional e mental, o que está mais próximo para praticar, seguramente, pelo menos para mim, no estado atual, é o desapego material. Eu acho que já é uma grande conquista, né? E adiante a gente fala, o importante não é não ter. Porque isso é danado, isso é polêmico pra caramba. Mas é como relacionar. E a prática do desapego, né? Porque, é o não ter. Mas e aí, se você pensar, por exemplo, na profissão, nos negócios, qual seria uma forma mais adiantada, um pouquinho
seja, da justificativa de um negócio. Eu entendo que é o benefício social. Tem algumas distorções, parte de droga, traz dinheiro, traz riqueza, mas se a gente trabalhasse realmente por conta do benefício social que a atividade se propõe a fazer, realmente a gente estaria vivendo um mundo muito distinto do que a gente vive, do que só ter para mim. Aí que vem, pô, se eu tenho um negócio, e esse negócio é um negócio que gera riqueza para mim, mas gera para os outros, bem-estar social, para comunidades, para todas as interações, interações, então a gente tem que tomar cuidado, porque é muito polêmico. Não é não ter, não buscar, mas é saber relacionar com isso. Eu juro para vocês que é uma dificuldade muito, mas só porque eu faço estar incomodado, acho que já estou no caminho. Beleza. Rodrigo, um exemplo aí do apego intelectual, a gente tem naquele livro Ícaro Redimido, o exemplo, né, do Santos Dumont, né, que no próprio livro fala que quer dizer, ele não fala com essas palavras, né? Mas bobos dos inventores, desses descobridores, cientistas que acham que essa ideia deles, né, eles tiveram essa ideia, eles foram intuídos, né, para chegar naquela conclusão. A gente volta e ele sofreu até as consequências, né? Dessa presunção, né? Exatamente. A gente volta à questão de uma concessão também, intelectual, né? E a nossa ciência é danada. Hoje a gente tem que tomar um cuidado louco porque ela é muito orgulhosa. Ela se acha, na verdade, criadora, quando na verdade, quando muito, ela explica, né? Sobre esse negócio da concessão, salvo engano, tornou-se um alfoide a partir daí, por conta de uma crença, como antes falou, egóica. Egóica. Exatamente. Por isso que acho que é um capítulo, é um estudo denso, né? Por que eu me apego? Pega todo mundo de rasteira, pelo menos a mim, pega de montão. Tem muita dificuldade, mas ao mesmo tempo Larissa não. Como é que você chama? Catarina. Esse negócio também do desapego, gente, é realmente a prática do desapego. Não é não ter. Porque senão, como é que a gente vive no mundo? Viver no mundo sem ser no mundo. A felicidade não é desse mundo. Mas a gente tem que viver no mundo. E como é que a gente vive no mundo sem ter? A Ana uma vez falou também, meu filho, meu marido. E eu te falei, né? Já falou no passado, meu escravo, não é meu camelo. A proposta do Cristo, na verdade, seria então a ligação ao único segundo nossa vida dele, ao alto. E aí vem, uma vez eu vi o Trigueirinho também falando sobre isso. Se você tiver, parar com essa bobagem. E eu falei, gente, isso é muito maluquice para mim. Se você tiver angu ou giló, até para comer, é o que você tem que comer. Como assim? Não pode ler. Ou seja, é uma crença, lógico que ele está usando aí de uma simplificação, de uma condensação, quer dizer, né? Não é nem simplismo, é uma simplificação. Mas o que tiver para mim é o que é bom para mim. Então eu tenho que realmente começar a exercitar esse entendimento, essa compreensão. Porque fala, né, está tudo pronto. Né? Eu é que vou tomar só a decisão, no caso que eu vou levar. Porque eu tenho que comer, vestir, dormir, isso eu tenho mesmo. Como que eu vou usar isso? Se alguém fala assim, se eu vejo alguém com frio, eu posso tirar essa blusa e estender, posso me fazer? Porque às vezes você eu não vejo. A gente passa na rua, eu senti, não vi essa peladinha e passa e vai embora. Tranquilamente. Né? Ficou normal. Virou rotineiro, né? Virou cotidiano, gente. Graças a Deus, minhas filhas foram lá, né, na caminha, bonitinho, né, tudo. A gente ainda, olha, acabou essa ligação com o ser humano, em especial, né? Porque eu tendo. Tá bom, né? E aí eu me preocupo de ter mais, juntar mais, para não deixar meus filhos passar por aquilo. Né? A Catarina, outro dia, a gente estava conversando aqui no final de um estudo, e sobre essa questão do ter, do não ter, do apegar, do desapegar, né? E aí eu lembrei de uma frase que é de Gandhi, né? Que Gandhi, só para polemizar um bocadinho mais, Gandhi dizia o seguinte, que quem tem mais do que precisa é ladrão. Será que eu estou falando de quantos, né? Senão está faltando para o outro.
não é? Só que vai virando rotineiro. Aí vai acostumando. Aquilo que está dentro da nossa casa há 20 anos, certamente está faltando nos lugares. Certo? Pode começar por aí, né? Que é o que está mais próximo da gente exercitar eu preciso disso? Não, então tem que preciso. A prática do desapego eu acho que é mais fácil. Eu acho que é por aí, é o material. Não é que está vendo? A gente conversou com a gente. E aí vai vendo a dificuldade do outro. Na hora que eu passo o material para o professor, né, que tem menos do que eu consigo olhar para ela. Então, olha, né? Mas não tem isso. E valorizar o que eu tenho, porque, como diz o primeiro, está passando, né? O dinheiro. Uma pessoa fez uma pergunta. Por que ele tinha muito dinheiro nesse negócio e de repente perdeu tudo? Aí eu disse assim, é protegido o dinheiro. Protegido, né? Ele fala da dificuldade que é de relacionar com o dinheiro. Mas que não pode ser um pecado. Por vezes eu carrego isso até como pecado. Né? Dificuldade louca, porque eu vivo em conflito nesse sentido também. Mas não pode ser. Se a gente pensar com outros olhos, a energia positiva que o dinheiro nos traz. Mas ele fala que o dinheiro é a caridade. Você já ouviu esse da caridade? Que é isso? O dinheiro é passado por nós mesmos. Nós precisamos dele. Né? Mas é como ele está passando. Né? Como que eu me relaciono com ele? É como, por exemplo, ele tem que ser útil para outra pessoa. Né? Ele tem, por exemplo, eu faço a minha compra de alimento e sobra do meu dinheiro, ele tem que ser útil para outras pessoas. Circular, né? Circular, né? Porque o que a gente fala, dois falou? Coitado desses que estão com os copos cheios. Está tudo louco, né? Porque não vai ser dinheiro, daqui a pouco não vai servir de mais nada. Uma pessoa teve um sonho aí, e que no sonho ela viu que a galinha viajar com a droga, ela balançava assim. Aí foi perguntar a Lena, né? Por que a balançava assim? E ela falou, fique esperta. Vai trabalhar para você ter o seu tesouro. Porque, então, o que está fazendo? Não está. O que está fazendo? Não está fazendo nada. E no nível espiritual, porque da terra vai cair. Né? Olha, eu até me atreveria a dizer, se bem utilizado, se circulante com esse propósito, não deixa de ser amar o próximo como si mesmo. Isso. Você enxerga o outro. Né? Por isso que a gente tem que, eu em especial, de cadeirinha, né? Tem que aprender a relacionar-se e praticar o desapego. Né? Mas vamos lá? E aí vem a questão da escravidão. Se eu desejo algo além, eu estou causando para mim uma prisão. Eu me aprisiono, eu me escravizo se eu desejo algo além daquilo que é proposto para mim. E é cruel a gente pensar assim, né? E eu penso nisso o tempo todo. E crio prisões atrás de prisões, armadilhas através de armadilhas. E aí, de repente, vem uma chacoalhada. Antes com essa patada dele, a vida, essa coisa toda. O quanto que eu me aprisionei, o quanto que eu me prendi por conta de apegos e de situações que eu criei. Eu sou responsável, único responsável por elas. Falou além do que é. A questão do giló, do trigueirinho. Se tem giló, é o giló que você tem que comer. Né? Sabe como? O que a vida me propõe é o que eu preciso. Às vezes eu tenho que escapulir, daqui, um subterfúgio daqui, com muita astúcia, mas volto lá de novo. Então, o que a vida me propõe, o que ela me oferece, é o que eu preciso. Rodrigo, isso aí casa com o que você falou na semana passada da servidão, da confiança. E se a vida está te dando é porque Deus sabe que aquilo é bom e é um pouco da... O exercício da confiança. Nem que você faça um farol como gelou, né? Não é? Mas é ter caras bobinho também, né? Mas se o que tem para comer é giló, gente. Tá bom. Para de você ainda querer comer, sei lá o que. É o giló, né? E quando você não fizer as bases com o giló, comer o giló e agradecer a oportunidade, você não vai poder passar um legume mais gostoso. A Lena contou um legume mais gostoso. A Lena contou um caso pra gente segunda-feira aqui do Chico, quando ia trabalhar, né, Lena? Passava todo dia na porta da casa de Nossa Senhora, que gostava muito dele, porque ele era muito conhecido e queria demais da conta, e dava tchauzinho, aí aquela coisa, né? E um dia ela convidou para jantar na casa dela, de sopa. Aí chegou lá, ele comia na sopa e tal, bem gostosa, super bem preparada, muito carinho. No finalzinho tinha uma barata. E aí?
disse como é que é, Mano? Você parou de cantinho, né, Lena? Você parou no cantinho assim, estava pronto para jogar a barata no chão. Despercebidamente. Conversando com a senhora, e o Emmanuel apareceu do lado dele e falou assim para ele: que isso, Chico? Vai que ela olha para você, que ela vê essa barata aí, como é que vai ser? Ele falou assim: você não ficou tão orgulhoso dela ter te chamado, te feito convite para jantar na casa dela? É o que ela te preparou. Come a barata. O Denis quase morreu. Quase morreu. Muita digestão. Crocante da barata, né, Denise? Já pensou? A lição é você percebe como o sabor é agradável? Super, Todo mundo. A gente é barato, o problema é barato. Mas a lição está em disso que você falou. Aquilo que nos é oferecido com tanta atenção, com tanto carinho, né, é o que nós precisamos. Daí a responsabilidade daquilo que nós recebemos, seja da pessoa encarnada, seja da espiritualidade, né? Mas ela preparou, é a sopa, barato foi cruza. Ela não pôs barata. Mas Chico era preparado para aguentar esse tipo de Eu tenho um irmão que acabou de fazenda do Álvaro, do livro. Aí chegando lá, eles estavam sentados na mesa compridona, e ele sabia que atrás tinha uma janelona. Na hora que servia bife, arroz, feijão, que está em curso fazendo, era bife de fígado. E tem pavor de fígado. Aí ele espetou o bife e jogou para trás. Aí o doutor Gabriel falou: gente, aqui agora tem bife voador. A moça usava não tinha a sabedoria do Chico, mano. Eu não estava lá para chutar. Então, o que acontece? Voltava, né? A gente nomeia, a gente escolhe distrações que nos aterram. E voltando a Pedro Baldi, é a questão da densidade atômica. Se a gente está pesado, o que acontece? Aterra. Essas distrações, esses convencionalismos aos quais eu me entrego pela pouca vigilância, pela ação, consciência sem ação, pela pouca consciência, elas me trazem, na verdade, peso atômico que só me dificultam e me proporcionam a volta ao campo de provas e expiações. Não é fácil? Aí, eu achei legal o seguinte: por vezes, eu estou lendo um livro, acabando de ler o livro de Paulo Estevam. Paulo, depois que teve aquela aparição do Cristo na entrada de Damasco, né, ele ficou 2 anos no deserto como tecelão. Assim como Cristo também foi no deserto, né, no período, não é isso? Na solidão, na quietude. E eu me pergunto, o quanto que eu me permito estar na quietude? O quanto que eu permito mergulhar em mim mesmo? E aí eu achei um trechinho, que é quase uma poesia que minha filha Isabela ganhou, que eu achei bacana, do Rubem Alves, de compartilhar com vocês aqui. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos, do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Que eu acho que a gente tem que procurar essa quietude de tempos em tempos, né? Essa retirada, essa busca no meu eu interior, de verdade, com a tranquilidade, com a paz, seja do deserto, seja do mergulho no campo mais profundo, mas é algo que acho que a gente tem que exercitar. Eu já li algumas vezes, provavelmente vocês já leram também, que os evangelhos de Madalena e de Tomé, que foram perdidos, foram achados lá na época da guerra, uma ânfora lá no Egito, se não me engano, né?
falavam muito disso, que é da importância do autoconhecimento, a importância de praticar a meditação. E hoje, voltando ao lado bom da ciência, a ciência nossa, em especial a física quântica, já tem nos trazido muito despertamento para a importância da gente desenvolver a meditação como algo que nos eleva e que nos aproxima muito de uma religião mais elevada também, né? Eu achei muito legal essa. E isso é fácil de sentir, né? Você faz essa experiência no real, na realidade da agora, porque, por exemplo, você está triste, ou seja lá de que maneira você esteja, o normal, e faz uma meditação, entra em contato com você mesmo por alguns minutos, você vai ver essa questão da física, quando voltando a ela que fala, né, que você fica mais leve, você não está tão tenso, você fica mais, todo mundo fala, eu relaxei, eu estou mais leve, eu tô mais. Isso é, né, já medido. Nos une ao propósito mais elevado, né, Beatriz? E tem, inclusive, até vou trazer depois você tem que falar sobre isso bacana. E o que bacana é aquele do Amit Goswami, né, que a gente viu, você lembra? É muito legal sobre ativistas quânticos, você chegou a ver? Não sei se não é. Isso é super legal, depois eu vou gravar, vou trazer aqui um show daquele físico quântico, PhD do Amit Goswami, que é nessa linha, né? A lâmpada do corpo são os olhos. Se, pois, estes forem sãos, todo o teu corpo será luminoso. O que são corpos sãos? Olhos sãos. Que vê a verdade. Que vê a verdade, não é aquilo que ele quer ver. Como é? Que vê a verdade, não é aquilo que ele quer ver. Vinde a minhas criancinhas, por entre elas é o reino dos céus, né? Sem preconceitos, sem julgamentos, do amor, né? Despojados, sincronizados com a alma, né? Ou seja, é o amor que realmente nos rege aqui. Por isso a importância, voltando ao texto anterior do Evangelismo, da oração e da vigilância, né? Para que a gente realmente exercite os olhos bons, e não os olhos doentes, né? Aqueles descanos que Saulo, por conta deles, ficou cego, né? Que nos leva sempre a perspectivas falsas, limitadas. Eu tenho me preocupado muito com isso, para realmente procurar ter olhos menos doentes dos poucos, mas não é fácil também. Hoje, há pouco, eu estava conversando com um amigo que trabalha com consultoria empresarial, mas com uma linha muito espiritualista. E falando que não é fácil, Rodrigo, a gente sair dessa zona que a gente fica de conforto. É difícil, porque a gente está em um mundo embocado. A gente está aqui no meia curva, né? Então, a gente praticar os olhos sãos é questão, como a gente falou pouco, de prática, de exercício, de atenção, de vigilância. Mas, se teus olhos forem doentes, todo o teu corpo será tenebroso. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Aí é danado, né? Porque Jesus é terrível para fazer desconforto da gente, de trazer um enigma, né? Como é que pode esse negócio? Se está falando de luz, como é que pode da luz ser trevas? E grandes as trevas dessa luz? Quem me ajuda? Uai, Minelinha. Será? Bom, Arrisca? nós não temos a centelha divina em nós, né? Que estão encobertas com várias, entre aspas, trevas, camadas e mais camadas, não é? Então, se pois a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? É o que nós estamos tentando tirar, as trevas, para que haja luz em nós. As camadas que nos impedem de enxergar com os olhos sãos. Com os olhos são, os ouvidos são, a boca são, todos os sentidos, pensamentos e emoções. Pois é, mas pode ser alguém ajuda mais? Eu acho que é o seguinte, vem da administração fiel dos bens que você recebe. Os bens, os dons, a luz, você se transforma em trevas. Pois é, como é que você chama? Desculpa. José. Maria José.
Eu acho que é mais ou menos nessa linha também. Porque a gente tem a opção. E adiante o texto fala de servir a 2 senhores. O que a gente faz na vida, como a Mariana falou? Toma decisão e morre. É o que a gente faz. Né? A gente toma decisão o tempo todo. Né? Servir a 2 senhores. Se a gente servir a esse, acreditando nessas concessões, o próprio nome diz, que são concessões temporárias, mas acreditando em uma concessões minhas, meu poder, eu tenho aquilo, eu tenho que lutar por aquilo, me apegar àquilo, é um caminho. Outro caminho é o desapego, é de busca de bens que são maiores, que são elevados, que nos conectam ao alto, que fazem com que a gente e o Pai, que nós sejamos um, que são os bens espirituais, né? Todo foco implica em renúncia. Se a gente foca nisso que é temporário, que é passageiro, que é efêmero, que é superficial, na verdade, eu acho que é mais ou menos como uma luzinha de uma lanterna. Ela é luz. Por isso que é danado, né? Por isso que é danado não é da conta. Luz são trevas, né? É luz. Mas essas luzes, quando focadas, quando elas, mediante só um foco absoluto ali, e já que é foco, imprime, e a gente tem necessidade de renunciar ao que é maior, o que é mais belo, o que é mais elevado, elas nos levam cada vez a mais trevas. Sabe? Foi um entendimento, pelo menos, o que eu senti daí. É uma luzinha de uma lanterna. Ei, Dani? Eu achei assim, se os meus olhos são luz, né? Porque é através dele que eu vejo, e eu vejo aquilo que está visível para mim, né? Se os meus olhos estiverem doentes, o meu corpo será tenebroso, porque na verdade os olhos, eles são a porta da alma. Então, se esses olhos não estão iluminando, ou seja, na verdade a minha alma, se ela não tiver conforto no que é luz, no que é o adequado, certo, com o foco correto, então eu estarei com os meus olhos doentes, porque os olhos são a porta, a entrada da minha alma. E aí então tudo em mim será tenebroso. E se essa luz que há em mim são trevas, quão grandes são essas trevas? Porque na verdade a imensidão da gente é total, entendeu? Então, a partir do momento que a gente se pensa como alma. Então, na verdade, a gente está refletindo esse conteúdo da gente, entendeu? Através dos olhos, e é isso que vai conduzir a visão da gente para a vida. Foi isso que eu entendi desse trecho. Por isso que as trevas vão ser grandes se a luz que há em mim forem trevas. Porque você vai ver os meus olhos em trevas, mas na verdade não são os meus olhos. É toda a minha alma, toda a minha existência. Eu entendi dessa forma. Eu acho que o foco em algo que é temporário obscurece, né? Em algo que é efêmero, se for foco, obscurece. Se a gente, na verdade, eu entendo assim, se a gente busca os bens maiores, os bens inesgotáveis, os bens espirituais, se a gente foca aí, na verdade a gente não precisa de renunciar a nada, a gente vive tudo em plenitude. Se a gente foca naquilo que é efêmero, que é transitório, que é pequeno, que é material, que são as honrarias, que são os títulos, essa verdade, na verdade a gente está muito limitado e está renunciando àquilo que é maior, né? Como você disse muito bem, os olhos são as portas de entrada para os nossos sentidos, né, via de regra, né? E por isso que ele complementa, né, falando da importância dos olhos sons, né? Não é isso? Porque me parece até, fazendo essa analogia aí, que quando eu, né, não estou num estado, vamos dizer assim, quando eu estou doente, minha alma, meu espírito está doente, os meus olhos me parecem doentes. Parece que é possível ver isso nos olhos. Né? Porque, e
que talvez os olhos só enxerguem isso, o foco dele, quer dizer, o que ele consegue captar, seja o que a gente não deva ver, seja um aspecto negativo, né? Ninguém pode, então, servir a 2 senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí onde é que está o meu coração? De novo. Onde estiver seu coração, aí estará o meu tesouro. Onde está o meu coração? De verdade. O meu eu posso dizer. Está até buscando aqui sim, mas tem muito apego à missão de nós. E eu não tenho hoje muita dúvida. E aí o cabeçudo que sou, né? Mas orelhudo, né, Caio? Que ainda tem muita dificuldade em desvencilhar desses apegos. E o tanto que eles me fazem mal, e eu já sei disso, mas ainda assim eu preciso viver isso. Catarina, voltando naquele ponto, né? O pastorinho disse, por 2 vezes, não me engano, nesse texto, falando que não se trata de não ter, e sim de não apegar-se. Se a gente compreende, voltando às concessões como algo temporário, como virtudes que a gente tem que administrar bem, que a gente tem que gerir, como gestores que somos das virtudes que a gente tem nessa encarnação, se a gente entende assim, a prática do desapego é fundamental. Né? Sim, eu acho que eu já faço isso. Que bom. Eu acho não, com certeza. Que legal. No primeiro caso, que seria o apego aos bens transitórios, a gente corre o risco de a gente esquecer de que se trata de empréstimos, de concessões temporárias, que, voltando ao administrador infiel, nos foram confiadas para serem geridas e sem apegos do coração. Ou, no segundo caso, que a gente possa ter olhos sadios, né, Dani? Por onde o Espírito vê, olhos que sejam simples, livres de preconceitos, de julgamentos, para que a luz crística realmente possa brilhar. Voltando à questão do religamento, né? Embora uma situação de invocamento, eu não tenho muita dúvida que realmente a gente caminha para uma ligação para algo maior, que a gente está no franco exercício disso, tropeçando e falando daquela questão da evolução, né, de forma espiralada, a gente dá 2 passinhos para frente, 1 para trás, às vezes 2 para frente, 3 para trás, mas no resultado o vetor desse resultado, o vetor é positivo e é de crescimento. Crianças um pouquinho mais sábias, um pouquinho mais histéricas, né, mas que realmente a gente vai para um caminho de engrandecimento e de união, de comunhão, né? Nesse sentido, voltando também, só com uma frasezinha para a gente só finalizar, é uma frase que também na minha é muito impactante, que mexe também muito comigo, do Jean-Jacques Rousseau, que é essa: por mais que o momento da morte esteja afastado daquele do nascimento, a vida é sempre curta demais quando esse espaço é mal preenchido. Por isso o desconforto que eu digo para vocês aqui, que compartilho com anos, que eu tenho trazido isso para a gente, quando eu percebo que tem sido, por vezes, um mau gestor, um mau administrador dessas concessões que me foram confiadas. Beleza? Muito obrigado, de coração, em especial pela colaboração, pela participação. E voltando àquela questão, já está no site, Anderson? Foi? A programação até o final de fevereiro já está no site? Ainda não. Não, né? Semana que vem vai estar, né? E só voltando àquela questão, estando no site, provavelmente a partir do meio de semana que vem, acho que seria muito legal, muito valioso, que a gente possa, pelo menos, preparar um pouquinho, ler um pouquinho para os próximos estudos. Tá bom? Muito obrigado. Vou falar um pouco. Oi. Valeu. Então, vou falar para vocês, depois que a Madalena Eu estou explicando para ela, carece mais as palmas, porque senão a gente vai enxergar.
deixar para o nosso ego, porque ela não sabia. Vontade a gente tem, não é necessário. Pois é, semana passada eu falei para vocês que no sábado teríamos à tarde a nossa reunião administrativa, né? Primeira reunião deste semestre, para definirmos um pouco as diretrizes da nossa tarefa do ponto de vista físico, próximo às sugestões que a espiritualidade tem trazido para nós, do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no Grupo Israel. E nessa reunião,